Gente, eu vou dar continuidade aqui porque o meu armazenamento acabou. E assim o pastor foi e falou: Marcos, irmão da André. Eu falei: pastor, eu sou esposa do Marcos, irmão da André, ela congrega aqui. Ele é mesmo, irmão Marcos, é mesmo, ele está lá na Escócia. Ele está precisando de você. Deus me mostra que ele vai levar você para lá, irmão Marcos precisa de você. E quando ele disse aquilo, a minha alma, ela doía, porque eu não tive paz após Deus ter falado isso para mim. Eu saí daquela igreja, fui buscar minha filha e fui embora para casa, não contei para ninguém. E nesse período, até antes de chegar ao acidente do Marcos, eu orava a Deus. Eu falava: Deus, eu não sei o porquê que o Senhor quer me levar para lá. Gente, isso é uma experiência minha com Deus. Porque aqui eu disse para vocês que ia contar tudo o que aconteceu com o Marcos, a experiência do Marcos, fotos, vídeos, mas a minha experiência que eu tive com Deus, que eu tenho certeza que para alguma, nem que seja uma pessoa nesse mundo, Deus vai falar. E assim eu orava a Deus e falava: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sentia, gente, do fundo da minha alma, que ia ser algo ruim, mas que Deus me preparasse. E eu ouvia muito aquele hino do Ministério Zoe: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Essa letra dessa música falava muito comigo. E ela fala assim, que mesmo sem entender, você está no controle. E eu sei que Deus estava no controle de todas as nossas almas, de todas as nossas vidas. Deus estava no controle da vida do Marcos, da minha vida, da nossa família. E assim, 9 dias depois, eu me preparei para ir para a Escócia, porque eles disseram que precisava de alguém lá para estar com Marcos. Marcos, a princípio, não queria que eu fosse. Ele queria que a irmã dele fosse. E eu fui e falei assim para ele. Falei: eu quero que você diga somente uma coisa para mim. Fala para mim o nome da sua esposa. E ele disse: Thaís. Eu falei: pois é, então é a sua esposa que vai estar com você. E aí eu preparei, fui fazer passaporte, porque eu estava sem passaporte, consegui, eles mandaram documentação do hospital para a gente conseguir um passaporte de emergência, porque não é fácil. E saí daqui no dia 11 de agosto de 2016. Eu tenho um vídeo aqui com a cachorrinha que o Marcos tinha me dado, a Mel. Hoje ela vai fazer 9 anos. Ele tinha me dado ela de presente e eu fiz um vídeo dela gritando no chão assim, latindo, né? E eu falando pra ela: vou buscar o papai. Você quer que eu busque o papai? Parecia que ela entendia. E ela latia assim: eu quero. Eu vou colocar aqui pra vocês. O próximo vídeo é esse. E aí, fui embora pra Escócia, despedi da minha família. Minha filha foi morar com os meus pais, porque eles falaram pra que eu fosse sem tempo de voltar. E aí minha casa ficou sozinha. Meus pais vinham aqui, né, cuidar da casa. E eu cheguei na Escócia em 2012. Dia 12 de 2016. Desculpa. Voltar atrás é difícil, mas é uma gratidão por saber de tudo que Deus fez. Eu sou grata. E ali eu cheguei naquele aeroporto e lembrei do meu sonho. E lá estava a Cleusa, uma amiga nossa, onde o Marcos morava, mais os outros amigos que trabalhavam com ele lá na Escócia. Eles moravam na casa da Cleusa, uma brasileira que residia lá há mais de 20 anos. E ela alugava a casa dela para brasileiros que trabalhavam fora, assim. E estava a Cleusa lá, no saguão do aeroporto, loira, chorando. E aí eu entendi o meu sonho.
E aí ali o patrão dele veio nos buscar, o patrão dele é irlandês, o Mike, me levou para Glasgow, porque o acidente do Marcos foi em Aberdeen e Glasgow é 300 quilômetros de distância da cidade que o Marcos morava, que é um hospital que chama Queen Elizabeth, o nome da rainha, e ele é especializado em lesado medular. Porque quando o Marcos estava lá, que o médico falou que ele não ia voltar a andar, eles acharam melhor transferir o Marcos para Glasgow. E assim o Marcos foi. E o patrão dele me levou para Glasgow. Eu cheguei no aeroporto por volta de 5 da tarde e nós chegamos lá no hospital Queen Elizabeth por volta de 9 horas da noite. Que lá, como o fuso horário era 4 horas de diferença, só que o sol vai embora muito tarde, né? Então 9 horas da noite estava de dia ainda, o sol ainda não tinha se posto. E eu cheguei naquela UTI e vi meu esposo. Não tinha nem jeito de abraçá-lo, mas beijei e disse que eu amava e que tudo ia ficar bem. Uma coisa que eu deixei para a família aqui no Brasil, falei para todos, inclusive para o meu sogro, falei, vou trazer o Marcos andando. Essa era a certeza que eu tinha. Tem uma música do Delino Marçal que chama Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir. Todos sabem desse hino, muitos sabem. E eu cantava esse hino no dia do acidente do Marcos. Mas eu sabia que Deus ia fazer. Deus já tinha me preparado desde o dia 8 de janeiro do acidente. Depois o pastor veio revelar. Eu estava pronta e eu fui para a Escócia. Encontrei o Marcos lá e ali começou tudo. Uma etapa difícil, mas a única coisa que eu disse para Deus, uma experiência minha, falei, Senhor, eu creio que o milagre será feito aqui na Escócia. E agora, gente, vocês vão ver, a partir de agora, todos os vídeos, fotos, todo o milagre que Deus fez na vida do Marcos. Porque ele foi desenganado pela medicina por 3 médicos na Escócia. Mas Deus, Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Eu agradeço a Deus pelo milagre que Ele fez. Obrigada. Fiquem com Deus.